Vamos lá, gente. Vamos dar mais um tema aqui, que é justamente o que ele pergunta em prova direto. É se você sabe a diferença da tentativa, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior. E aqui, a nossa questão aqui é saber, gente, que estamos estudando o resultado. Porque se o resultado é produzido, o crime é consumado. E se o resultado não se produz? Se o resultado não se produzir por circunstâncias alheias, é tentativa. Agora, se o resultado não se produz porque o agente não quer, depois de começar a realizar os atos executórios, é desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha o artigo 15. O agente que voluntariamente, então na verdade quando ele coloca voluntariamente, ele está colocando diferente por circunstâncias do que é? Alheias, né? Desiste de prosseguir na execução, quer dizer, tem que realizar atos executórios, então ele começa a realizar atos executórios e desiste. Ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. É esse o ponto-chave. André, o que é de comum entre a tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz? Todos eles o resultado não se produz. Mas não se produz por quê? Na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente. E no arrependimento eficaz e desistência voluntária, o resultado não se produz porque o agente não quer. Mas qual é a diferença? Que na desistência voluntária, gente, existe uma interrupção voluntária. O agente voluntariamente interrompe os seus atos do seu plano delitivo. A desistência voluntária, ele quer isso e ele voluntariamente interrompe. Então, se eu vou com 6 projetis, eu dou o primeiro, eu dou o segundo, eu posso dar o terceiro, mas eu interrompo, não vou dar mais. Me interrompo por quê? Porque eu não quero. Exemplo, vou matar aquele meu inimigo, escuto o belo, abro a porta, ele abre, eu dou o primeiro tiro no peito. Comecei a realizar atos de execução. Quando ele cai, eu vou dar o segundo na cabeça. No que eu vou dar o segundo na cabeça, o filho dele vem correndo. Papai, papai, papai. Eu imagino se viessem 2 moleques, que eu sou pai de 2 filhos, homens, Rafael e Guilherme. Meu Deus do céu! Caramba, esse cara é pai de 2 filhos. Cara, esse cara tem péssimo gosto musical, mas ele é pai de 2 filhos. Como é que eu faço uma coisa dessa, cara? Como é que eu não pensei nisso antes? Ele gosta do belo, mas ele é pai, cara. Eu, voluntariamente, interrompo. Parei. Posso dar na cabeça, mas não vou. Não, tchau, fui. Eu só vou responder pelos atos já praticados. Responderia por lesão corporal. Mas atirou para matar. Lesão corporal. Se ele só se machucou, lesão corporal. E é óbvio que para ser desistência voluntária, ele não pode morrer, né? Senão o crime é consumado, claro. Ou então, o arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, eu faço tudo que eu queria. Só que depois, eu realizo uma nova conduta para evitar o resultado. Então, uma coisa é dar o primeiro tiro, no que eu vou dar o segundo, eu interrompo o que eu quero. Outra coisa, ele abrir a porta e eu descarregar os 6 tiros no peito dele. Pá. Já dei tudo, já fiz tudo. Quando eu vou embora, me vem os moleques. Papai. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Fiz tudo, mas posso evitar o resultado, porque não morreu ainda. Faço uma coisa para evitar. O que eu faço? Pego, boto no peito, na raça, seguro os 2 moleques pela mão, então fecha a porta e leva para o hospital. Molecada, fica aí que eu vou salvar teu pai. Mas você que atirou, cala a boca, agora eu vou evitar o resultado. Ele leva para o hospital e, evidentemente, para que seja eficaz, o cara não pode morrer. Só responde pelos atos que foram praticados. Levou para o hospital, o cara se salva, mas perde o baço. Lesão corporal gravíssima. Mas ele atirou para matar. Eu sei, mas o Código Penal deu uma chance para esse cara. Entenderam? E a tentativa? Tentativa não acontece por circunstâncias alheias. Dou o primeiro tiro, no que eu vou dar o segundo, vem um outro vizinho e puxa minha arma. Está claro? O que é diferente do arrependimento posterior. No arrependimento posterior, se eu estou estudando o resultado, é porque é depois do resultado. Para ser arrependimento posterior, eu me arrependo também. Só que depois de produzir o resultado. Pô, mas dá para se arrepender? Dá.
Só que para que aplique os institutos do artigo 16, esse crime tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, é meu primeiro requisito. Então não há que se falar em homicídio. Não é verdade? Porque é com muita violência contra a pessoa. Mas dá para falar do furto. Dá para falar do roubo? Não, porque o roubo é com violência, tem que ser sem. O cara furta, já consuma o furto, já produziu o resultado do furto, que ele já subtraiu bem, só que depois ele se arrepende. Como o furto é sem violência, o que ele faz? Ele repara o dano ou restitui a coisa, que é o meu segundo requisito. Então não é só se arrepender. Tem que colher os frutos do arrependimento. Código Penal tem muito a ver com a Bíblia também. Não basta que se arrependa, colhe os frutos do arrependimento. Não chega para a vítima e fala o seguinte: estou arrependido, é isso aí. Não. Se arrependa e pague por isso. Sofra com isso. Estou arrependido, mas foi preso. Não é verdade? Está arrependido. Reparou o dano, restitui a coisa. Ele devolve o bem. Agora, para que surjam esses efeitos, ele tem que reparar o dano, restituir a coisa, até o recebimento da denúncia da queixa, se for crime de ação penal privada. Mas até o recebimento da denúncia ou queixa. Perfeito? E tem que ser, gente, por ato voluntário. Olha que maneiro, ó. Ato voluntário. E não está falando espontâneo. O ato tem que ser voluntário e não espontâneo. O que é isso? Qual é a diferença da voluntariedade para a espontaneidade? Algo espontâneo parte da pessoa, mas ele faz porque quer. Significa dizer que ele faz porque quer, mas não precisa ter que partir dele. Esse ato de devolver o bem, ele pode ser convencido, ainda que por medo, ainda que por dica do advogado dele, por instrução do advogado dele. Ainda que o delegado ameace ele, mas se ele devolve porque quer, ele entra no arrependimento posterior. Qual é a consequência? A pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. Está claro? Então, na verdade, a natureza jurídica do arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. E do ato de desistência voluntária de arrependimento eficaz, ele só vai responder pelos atos já praticados. Por isso que existem autores que entendem que isso aqui vai excluir a tipicidade e outros autores que falam que vai excluir a culpabilidade. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu boto isso. Se já tiver no quadro, eu não preciso. Eu acho que deve ter aqui. Isso, tem sim. Então daqui a pouco eu vou conversar com vocês. Tá claro? Então, André, qual é a diferença da tentativa, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior? Primeiro, tudo isso que eu estou falando de resultado. Então, na tentativa não há resultado. Na desistência voluntária não há resultado. No arrependimento eficaz não há resultado. E no arrependimento posterior? Se arrependimento é posterior ao resultado. Se o arrependimento é eficaz, não teve resultado. Se a desistência voluntária é porque eu interrompi no meio. E se a tentativa não tem resultado, mas por circunstâncias alheias. Qual é a diferença? Essa frase aqui, ó. Se na tua cabeça vier o seguinte: se eu posso prosseguir, eu posso, mas não quero, é desistência voluntária. Agora, se eu quero prosseguir, mas não posso, aí eu estou diante da tentativa. Dei o tiro, posso dar o segundo, mas não quero porque ele é pai de família. Desistência voluntária. Dei o primeiro tiro, do que eu vou dar o segundo porque eu quero, pegar a minha arma, então eu não posso mais. Caramba, o cara tomou minha arma, eu até queria dar o segundo, mas eu não posso. É a tentativa. Está claro? Além disso, gente, qual é a questão aqui? Tá? O que ele pode perguntar é o seguinte: André, o que significam esses institutos? Na verdade, estamos falando do adiamento da prática do crime. Então, na verdade, quando há desistência voluntária ou arrependimento eficaz, eu começo a realizar o crime, mas eu adio o seu resultado. Eu também tenho que falar que existe uma incompatibilidade nos crimes culposos. É óbvio que eu não posso desistir de cometer um crime culposo. Não existe isso. Porque o crime culposo tem que ter resultado. Como também o legislador fala o seguinte: André, o que leva o cara a desistir? Você falou um motivo maneiro, que são os filhos. Mas pode ser por um motivo banal? O que o legislador falou? Não me interessam os motivos. Se ele parou, que bom. É chamado ponte de ouro.
E também existe uma questãozinha que eu vou falar isso mais à frente, quando eu falo da nossa turma avançada, se houver a desistência voluntária, se isso comunica com o partícipe ou com o coautor. Interessante isso. Porque, na verdade, quando eu dou esse exemplo do cara que dá um tiro no peito e pode dar um tiro na cabeça e ele desiste, se o cara que prestou arma para ele vai ser beneficiado por isso. Tá entendendo? É só pra você pensar, que é controvertido. André, se eu der o tiro pra matar e vou dar na cabeça, vejo que é um pai de família e ele desiste, essa desistência se comunica com o cara que entregou a arma pra ele? Não sei, é controvertido. E pro coautor? Também é controvertido. Tá? Isso a gente vai conversar mais lá à frente. Maravilha? E quando você fala, professor, puxa vida, quando o cara dá um tiro, o cara deu um tiro no peito pra matar, ele cai no chão, ele pode dar um na cabeça, ele para. Porque quer e vai embora. Já sabe que não interessa o motivo. Ele responde por quê? Eu te falei que só responde pelos atos realizados. Significa dizer que se ele não morre, lesão corporal. Não é verdade? Poxa, professor, mas ele não atirou pra matar? É, cara, mas é diferente. Porque por isso que existe o artigo 15. Pô, mas ele atirou pra matar, deveria expor por tentativa. Não, cara, tentativa quando o cara não morre por circunstâncias alheias. E quando ele dá o primeiro tiro e para, porque quer? Desistência voluntária, só responde pelos atos praticados. Lesão corporal, se houver lesão. Porque ele pode dar 3 tiros e errar. Tentar dar o 4, eu vou até te dar o 4, mas eu não quero mais. Dei o primeiro, errei, dei o segundo, errei. Olha, rapaz, tá com sorte, eu posso dar o terceiro na tua cara agora, mas não vou dar não. É desistência. Responde por quê? Por nada. Só disparo de arma de fogo. Eu podia dar o terceiro, não dei porque não quis. O que isso faz então? Para alguns autores, é uma causa pessoal de extinção da punibilidade. O direito penal fala o seguinte, não vou punir por homicídio, mas vou punir por lesão corporal. Para alguns autores, o direito penal escolheu punir só pelos atos praticados. Para outros autores, não. Como ele se arrependeu, como ele desistiu, a reprovabilidade vai ser diferente. Então seria uma exclusão da culpabilidade. Eu excluo a reprovabilidade por homicídio e puno por lesão corporal. Para outros autores, não. Se eu tiro do tipo de homicídio e coloco a lesão corporal, exclui a tipicidade. De qualquer maneira, eu quero que vocês entendam, gente, que se for desistência voluntária e arrependimento eficaz, mesmo ele querendo matar, ele responde por lesão corporal. Mas é outro dolo. Eu sei, por isso que tem o artigo 15. O artigo 15 está ali justamente para que você entenda que é uma chance que eu dou para ele, é uma ponte de ouro que eu dou para ele, para que ele estimule a que ele se arrependa. Aí que eu falei com vocês, né? A desistência voluntária, existe a interrupção dos atos, e no arrependimento eficaz, ou recipicência, eu sempre esqueço essa palavra em falar em aula, né? Recipicência. O que é isso? O arrependimento eficaz. Ele realiza todos os atos executórios, e depois, com a posterior realização de um outro ato, para evitar o resultado. É aquilo que eu falei para os senhores. Perfeito? Tranquilo? E o arrependimento posterior? O arrependimento posterior é aquilo que eu falei para você, tá? É uma causa obrigatória de diminuição de pena. Na verdade, o que o legislador pensou foi proteger a vítima e uma forma, quando ele reduz a pena para estimular o arrependimento. Então, compensa se arrepender, gente. Por direito penal, compensa se arrepender. Mas o direito penal, assim como a Bíblia, ela fala, não adianta se arrepender. Tem que colher os frutos do arrependimento. Se arrependa, não falando, oh meu Deus, por que eu furtei? Não. Se furtou, devolve o diabo do bem. E devolve logo. Ok? Há uma ideia que se eu me arrependi, eu me arrependi. Eu me arrependi. Então, se houver coautores, isso não se comunica ao partícipe. Né? Como a ideia é a natureza objetiva, se a vítima foi protegida, comunica ao coautor. Então, o arrependimento de um dos coautores estende-se aos demais em razão da sua natureza objetiva. Por que natureza objetiva? Porque a vítima foi restituída do seu bem. Tá claro? Entenda que um arrependimento posterior é sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então se aplica se for violência contra a coisa. Tá? Há uma controvérsia da violência presumida. Tá?
Porque quando o legislador presume a violência, há uma ideia de que para que seja arrependimento posterior tem que ser violência própria para afastar. E a violência imprópria é aplicável. Tá? Sabe o que é violência imprópria? Aquela violência onde eu reduzo a possibilidade de resistência. Então, quando o cara coloca um narcótico na tua bebida, é uma violência, só que uma violência imprópria. Mesmo a violência imprópria prevalece que exclui arrependimento posterior. E a presumida não afastaria. Mas a ideia é que ambos podem afastar. Está claro? Tranquilo? Eu quero só que você visualize, já falando logo, que no arrependimento posterior, quando o cara se arrepende posteriormente, olha aqui, ó. No arrependimento posterior, tem que ser sem violência, grave ameaça, repara o dano, restitui a coisa, até o recebimento da denúncia. Por ato voluntário e não espontâneo, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Não é isso que você decorou, que você vai levar para a tua prova? Só que tem disposições especiais. Existem disposições onde é um arrependimento, o arrependimento ele é posterior, só que o legislador ou a jurisprudência entendeu de forma diferente. Primeira hipótese é no peculato culposo. Se o funcionário público concorre para o crime de outrem, culposamente, peculato culposo. Só que se ele realizar um peculato culposo e a reparação do dano, se for antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, extingue a punibilidade. Então, se o cara comete um peculato culposo, já cometeu, e ele se arrepende devolvendo a coisa ou reparando o dano, se for até não recebendo a denúncia, mas o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. E se for depois do trânsito em julgado, a pena é reduzida de metade. Uma vez o aluno perguntou presencial, por que é diferente? Eu falei, meu querido, porque está na lei. Eu poderia até, filosoficamente, falar para você o porquê. Porque o peculato é crime contra a administração pública, então deve estimular um pouco mais. Como o bem é público. Isso é babaquice. A tua prova está na lei, então é isso. Ok? Tem uma outra regra também diferente, que é no caso da sonegação de contribuição previdenciária. O cara, quando sonega o INSS, as contribuições dele, artigo 337-A, suprimir ou reduzir contribuição para o INSS. O que ele fala? Extingue-se a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa. Olha que interessante. Ele declara e confessa, não precisa nem pagar. Mas se ele sonegar, declarar e confessar, extingue-se a punibilidade. Até o início da ação fiscal. É uma regra. Depois você vai ver que tem outra regra até melhor. Se o cara sonegou a contribuição dele do INSS, ele declara, confessa que sonegou, não precisa nem pagar, só declarar e confessar, até o início não da denúncia, mas da ação fiscal, extingue-se a punibilidade. É o 337-A, parar primeiro. Eu tenho diferença de apropriação indébita de contribuições previdenciárias. Aí o empregador se apropria da contribuição dos seus empregados. O 337-A é quando o empregador, o empresário, ele sonega tributo dele. O 168-A é quando eu pego a contribuição dos meus empregados. Aí é crime de apropriação indébita. Eu estou pegando dinheiro agora dos meus empregados. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente se declara, confessa e paga. Até o início da ação fiscal. É uma regra também diferente. Uma outra regrinha diferente, que aí vale para tudo isso que eu falei para vocês, é o artigo 9º, não é 90 não, artigo 9º, da Lei 10.684, que fala o seguinte, cara, crime de sonegação fiscal, sonegou tributo. O artigo 9º fala o seguinte, se o cara sonega, bichão, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º de sonegação fiscal, bem como esses dois crimes que eu falei com você agora, se o agente estiver incluído no regime de parcelamento. Parágrafo 2º. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos nesse artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos, inclusive os acessórios. Então eu quero dizer o seguinte, bota a coisa na sua cabeça. Sonegador, quando ele sonega, tem a súmula vinculante 24, vou conversar com vocês agora. Falar rapidinho que eu vou conversar quando eu falar de crimes contra a ordem tributária. Eu falo, me aprofundo. Falo da Lei 10.522, falo de valores, falo de tudo. Agora fica essa ideia. Se o cara sonega, e ao sonegar, o cara paga, inclusive com todos os seus acessórios, extingue-se a punibilidade. E o STJ fala o quê, gente? Eu posso pagar
mesmo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se eu for um sonegador, for processado, for condenado e transitar em julgado, mesmo depois de transitar em julgado, se eu pagar tudo que eu devo, extingue-se a punibilidade. O que interessa para o fisco é receber o tributo. Estão me entendendo? E se por acaso ele não pagar, mas ele fizer o parcelamento, ele entrar na lei do parcelamento, o que acontece? Aí, meu querido, fica suspensa a pretensão punitiva do Estado. Sem contar também com a súmula vinculante 24, onde o promotor só pode oferecer denúncia depois que o crédito estiver definitivamente constituído. Então, o processo criminal só pode ser iniciado depois que o crédito estiver constituído e vai caracterizado que ele sonegou tributo. Está claro? Isso é regra do artigo 9º da Lei 10.684, que regulamentou o artigo 1º e 2º da Lei 8.137, que fala dos crimes contra a ordem tributária. Uma outra regrinha também diferente é o crime de estelionato, por emissão de cheque sem fundo. 171, parágrafo 2º, inciso 6. E o que fala a súmula 554 do Supremo? Olha, se o cara cometeu um crime de estelionato por cheque sem fundo, o pagamento do cheque, quer dizer, tu cobriu o cheque, ainda com dólar, tá? Você foi na loja, passou o cheque sem fundo sabendo, e o cara entra com processo contra você. O dono da loja vai à delegacia, faz notícia crimes e o Ministério Público entra com a denúncia contra você. O que me interessa é que o pagamento do cheque sem fundo, emitido sem provisão de fundo, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Qual é a conclusão que nós chegamos? A conclusão é que se você passar um cheque sem fundo, e se antes do recebimento, mesmo com dolo, você realiza o crime de estelionato, você passou um cheque sem fundo, pegou a televisão, o cheque não pode ser descontado, o cara vai à delegacia, faz notícia crimes de estelionato, e se você for, antes de começar o processo, quer dizer, antes do recebimento da denúncia, eu for lá e cobrir o cheque, pagar o cheque, extingue-se a punibilidade. Na verdade, essa súmula tem que ser interpretada a contrário senso. Ela fala o seguinte, ó, se o cara pagar o cheque depois de iniciado o processo, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Então, a contrário senso, se eu pago o cheque antes do recebimento da denúncia, obsta a ação penal. Significa dizer que extingue-se a punibilidade. Está claro? Maravilha? Então essa é a nossa ideia aqui, quando falamos do que, gente? Quando falamos de arrependimento. Então quando eu falo de arrependimento posterior, você se arrepende depois do crime. Só que tem umas hipóteses específicas, que são essas faladas aqui. Maravilha? Um forte abraço, tudo de bom e até nosso próximo tema.